Olá, vamos falar sobre Espiritismo. Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade aqui do nosso estudo da obra O Livro dos Espíritos, a partir da questão 248 até a questão 246. Finalizando então aqui o que falaremos sobre percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Estamos agora no 6º capítulo, segunda parte. Vamos lá então. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido a acessar aqui a playlist O Livro dos Espíritos, a assistir desde o início este nosso estudo, linha a linha, passo a passo. Vamos lá então? Questão 248. O espírito vê as coisas tão distintamente como os homens? Resposta: vê mais distintamente, porque a sua visão penetra onde a visão de vocês não pode penetrar. Para a visão dos espíritos não existe obstáculos. Ou seja, nós temos a questão do corpo material que nos limita, nossos movimentos, nossas ações, nossas percepções. E, mais ainda, a nossa visão. Nós, aqui, enquanto encarnados, não vemos através da parede, além desta parede. Mas os espíritos podem ver além disto, em outros lugares ainda mais distantes, certo? De acordo com o seu grau de evolução, logicamente. Questão 249. O espírito percebe os sons? Resposta: sim, percebe até aqueles sons que os sentidos grosseiros de vocês não podem alcançar. 249A. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo o seu corpo espiritual, assim como a de ver? Resposta: todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está encarnado, as percepções externas apenas lhe chegam através dos órgãos correspondentes a essas percepções. Entretanto, quando está desencarnado, as percepções deixam de estar localizadas. Então, assim como a questão da visão, o espírito tem o seu grau apurado em todos os sentidos e por todo o seu campo, por todo o perispírito. Nós, aqui no corpo, temos limitado isto e os nossos sentidos, porque ainda não aprendemos a utilizar os nossos sentidos na forma mais ampla que podemos ter. 250. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, ele pode deixar de usá-las? Resposta: os espíritos elevados apenas veem e ouvem o que querem. Já os espíritos imperfeitos veem e ouvem, mesmo contra a sua vontade, aquilo que possa ser útil ao seu aperfeiçoamento. Então, nós temos a nossa percepção limitada. Por quê? Porque se tivermos tudo ao nosso alcance diante da nossa imperfeição, não saberemos como usar. Qual a utilidade e a finalidade disto para nós tão imperfeitos que somos ainda? Mas os espíritos mais elevados têm isto num grau muito avançado, porque sabem como utilizar e tirarem verdadeiro proveito para o bem de tudo isto. 251. Os espíritos são sensíveis à música? Resposta: quer se referir à música de vocês? O que ela representa perante a música celeste, cuja harmonia nada na terra pode dar uma ideia? Uma está para a outra como o canto do selvagem está para uma melodia suave. Mesmo assim, os espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a música da terra, porque ainda não é possível a eles compreender outra mais sublime. A música, para os espíritos, possui infinitos encantos, devido ao seu alto desenvolvimento de suas qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e suave a imaginação espiritual pode conceber. Portanto, a música para a espiritualidade não é como a nossa, que muitas vezes tende à vulgaridade, à sensualidade, à sexualidade exacerbada. E busca como isto ponto-chave, infelizmente.
Mas para a espiritualidade é a elevação dos sentidos, a elevação espiritual, sem foco à sensualidade, sem foco à sexualidade, apenas a pureza dos sentimentos, a pureza da elevação espiritual. 252. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? Resposta: sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as capacidades que tenham para apreciá-las e compreendê-las. As belezas da natureza dos diversos mundos são tão diferentes que estamos longe de conhecê-las na sua totalidade. Os espíritos elevados percebem as belezas do conjunto, diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Então, com certeza, a natureza criada por Deus, criada pelos espíritos superiores, neste mundo onde estamos, nos mostram o quão belo deve ser mundos mais elevados, onde a percepção é aguçada no sentido mais amplo. E a natureza tem a sua beleza rara preservada de todas as formas de destruição. 253. Os espíritos sentem as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos? Resposta: os espíritos conhecem nossas necessidades e sofrimentos, porque já passaram por elas, quando estavam encarnados, mas não as sentem materialmente porque são espíritos. Então, uma vez que passaram pela matéria, passaram pelo corpo físico, eles têm noção e percepção, condições de compreenderem os nossos sofrimentos, mas não podem sentir da mesma forma, porque já não estão mais no corpo físico, certo? 254. Os espíritos sentem cansaço e necessidade do repouso? Resposta: não. Sentem o mesmo tipo de cansaço que os encarnados. Consequentemente, não necessitam de repouso corporal, uma vez que não possuem órgãos cujas forças precisam ser repostas. Contudo, o espírito não permanece em atividade constante, e para isso ele pode ser considerado como um repouso. Ele não age de maneira material, sua ação é toda intelectual, e o seu repouso é todo de ordem moral. Ou melhor, existem momentos em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo e ele não se fixa em um objeto determinado. Esse instante é para ele um verdadeiro repouso, mas que não pode ser comparado ao repouso do corpo físico. O tipo de cansaço que podem sentir os espíritos está na razão direta da sua inferioridade. Assim, quanto mais elevados eles forem, menos repouso lhes será necessário. Portanto, o repouso, o cansaço, o esgotamento está condicionado à nossa materialidade. Quanto mais elevados nós formos, menos necessidade de descanso, de refazimento das forças físicas nós teremos. E isto se condiciona ao nosso corpo físico, certo? 255. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é esse sofrimento? Resposta: angústias morais que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Por quê? Porque ele não possui a matéria, mas a percepção que o seu campo mental lhe produz condicionado às lembranças que ele traz, certo? E a última questão de hoje, 256. Então, por que alguns espíritos se queixam de sofrer frio ou calor? É muito interessante essa pergunta, né? Resposta: é devido à lembrança que guardam do período em que estiveram encarnados. Algumas vezes essas lembranças são tão dolorosas quanto a própria realidade. Na maioria das vezes, é uma comparação que fazem para descrever melhor a situação em que se encontram no mundo espiritual. Quando se lembram do corpo físico, experimentam a mesma sensação
de quem tira um casaco pesado e por algum tempo ainda tem a impressão de estar com ele. Ou seja, é a vinculação que temos ao corpo físico, em alguns casos, e a materialidade na sua grande maioria. Então, esta condição, este condicionamento, essa cristalização que está no nosso campo mental é que nos condiciona a questão de frio e de calor, certo? Então, este foi o nosso estudo de hoje, finalizando o tópico das percepções e sensações dos espíritos. No próximo estudo, adentraremos no ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, a partir da questão, então, 257, certo? Então, este foi o nosso estudo de hoje. Convido você a estar aqui acessando sempre o nosso canal, Amigos de Nosso Lar, youtube.com/amigos de nosso lar, conhecendo, ajudando a divulgar, se inscrevendo, clicando no sininho, ajudando a divulgar este canal de luz. Sou Débora Rabelo, um forte abraço para você. Que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima.